Sabe, dentro de nós existe um universo invisível, uma metrópole agitada, com trilhões de habitantes que trabalham sem parar. Nessa análise, a gente vai desvendar as incríveis autoestradas e os sistemas de suporte que mantêm essa cidade interna bem, viva e funcionando. Vamos embarcar nessa viagem? E antes de começarmos, é importante dizer que este material é uma contribuição acadêmica do Sistema Etios, que se dedica a expandir o conhecimento. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. Pensem nessa ideia por um instante. Não estamos falando de algumas pessoas, mas de trilhões, com T, uma megalópole numa escala que a gente nem consegue imaginar direito. Pois é, essa cidade é o nosso corpo. E cada cidadão, ou seja, cada uma das nossas células, tem necessidades básicas. Todas elas precisam de combustível, de oxigênio para respirar, de nutrientes para trabalhar e, claro, precisam que o lixo que elas produzem seja recolhido. A sobrevivência da metrópole inteira depende disso. 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem falha. E bem no centro de toda essa operação, pulsando sem parar, está a usina de força. O motor que nunca, nunca descansa, garantindo que a energia e os recursos cheguem a absolutamente todos os cantos da cidade. Estamos falando, é claro, do coração. Olhem só a engenharia por trás dessa bomba. O coração, mais ou menos do tamanho de um punho fechado, fica ali, no centro do nosso peito. Ele é dividido em 4 câmaras. Na parte de cima, os 2 átrios, que funcionam como portões de entrada, recebendo sangue, e embaixo, os 2 ventrículos, que são as bombas potentes que impulsionam o sangue com uma força incrível. Pensem no coração como 2 bombas trabalhando em perfeita sincronia. O lado direito é tipo a estação de triagem. Ele recebe todo o sangue que já passou pela cidade. Um sangue usado, sabe? Cheio de dióxido de carbono. A função dele é mandar esse sangue para os pulmões para ser reoxigenado. Já o lado esquerdo é o centro de expedição. Ele recebe o sangue novinho e folha, rico em oxigênio, que veio dos pulmões, e o bombeia com toda a força para a metrópole inteira, alimentando cada célula. E o ritmo dessa cidade é marcado por 2 movimentos. A sístole é a contração poderosa, o tum que empurra o sangue para as artérias. É o pico de força. Logo depois vem a diástole, o relaxamento, o tá, quando as câmaras se enchem de novo, se preparando para o próximo impulso. Contração, relaxamento. Sístole, diástole. É o som da vida. Uma usina de força tão vital assim precisa de proteção, né? É aí que entra o pericárdio. Imaginem ele como uma espécie de invólucro de dupla camada que envolve o coração. A camada de fora é mais resistente, protegendo o coração. E entre as camadas tem um líquido que funciona como um lubrificante, permitindo que o coração bata milhões de vezes sem atrito, de um jeito suave e seguro. Bom, com a usina funcionando a todo vapor, precisamos de uma rede de distribuição. E que rede! Se a gente pudesse esticar todos os vasos sanguíneos de uma pessoa, daria para dar a volta na Terra mais de 2 vezes. É impressionante. Vamos ver como essa malha viária funciona. Essa imagem aqui mostra bem essa estrutura. As artérias são as grandes autoestradas de alta pressão que saem do coração, levando o sangue rico em oxigênio. Elas vão se dividindo em ruas menores, as arteríolas, que por sua vez levam aos capilares. Os capilares são as ruelas da nossa cidade, super estreitas. É ali que a mágica acontece, a entrega do oxigênio e a coleta do lixo. Depois, o sangue volta pelas vênulas e veias, que são as vias de retorno para o coração. Então, o ponto principal é que a forma de cada vaso é perfeita para sua função. As artérias precisam ter paredes grossas e elásticas para aguentar a pressão alta do sangue que o coração bombeia. Já as veias trabalham com baixa pressão. As paredes delas são mais finas. E o mais legal, especialmente nas pernas, as veias têm válvulas que só abrem para um lado para garantir que o sangue suba, contra a gravidade, de volta para o coração. Uma solução de engenharia simplesmente genial. Agora, vamos seguir o trajeto da carga. Existem 2 circuitos principais. A circulação pulmonar, que é a pequena circulação, é um trajeto curto, do lado direito do coração para os pulmões e de volta para o lado esquerdo. É a viagem para reabastecer, onde o sangue se livra do gás carbônico e pega oxigênio. Depois, tem a circulação sistêmica, a grande circulação. Essa é a viagem épica, do lado esquerdo do coração para o corpo inteiro, entregando oxigênio para cada célula e voltando para o lado direito para começar tudo de novo. Já vimos a usina de força e as estradas. Mas afinal, o que é que viaja nessas estradas? O que é esse tal rio da vida?
Vamos olhar mais de perto para o sangue, a sua carga e a sua incrível tripulação. Uma gota de sangue é um mundo em si. Cerca de 55% é plasma, que é a parte líquida, basicamente água, que transporta tudo, nutrientes, hormônios, lixo. Os outros 45% são as células. A esmagadora maioria, uns 44%, são os eritrócitos, os famosos glóbulos vermelhos. E aquele 1% que sobra? Ah, esse é o esquadrão de elite, os leucócitos e as plaquetas. Vamos conhecer a equipe. Os eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, são os entregadores incansáveis. Eles são como saquinhos de uma proteína chamada hemoglobina, que gruda no oxigênio lá nos pulmões e o solta nos tecidos. O formato deles, de disco, é perfeito para manobrar nas ruas mais apertadas da cidade, os capilares. Em seguida, temos os leucócitos, os glóbulos brancos. Essa é a força de segurança, o exército da nossa metrópole. Existem vários tipos, cada um com uma especialidade. Eles patrulham o corpo, identificam e destroem invasores como bactérias e vírus e ainda limpam as células danificadas. São os guardiões da ordem. E por último, mas não menos importante, as plaquetas. Pensem nelas como a equipe de reparos de emergência da cidade. Se um vaso sanguíneo se rompe, se tem um vazamento na tubulação, elas são as primeiras a chegar no local. Elas se juntam, formam um tampão e iniciam um processo chamado coagulação para fechar o buraco e evitar problemas maiores. Essenciais para manter a infraestrutura funcionando. Agora, além da rede de transportes principal, existe um sistema paralelo que muita gente esquece, mas que é absolutamente vital. É o sistema de saneamento, de drenagem e a rede de inteligência e de segurança da cidade. É o sistema linfático. Esse sistema tem várias funções. Primeiro, ele funciona como saneamento, recolhendo o excesso de líquido que vaza dos vasos sanguíneos para os tecidos, evitando inchaços. Esse líquido, que a gente chama de linfa, passa por uma rede de vasos linfáticos. No caminho, ele passa por postos de controle de segurança, os gânglios linfáticos, onde é filtrado. E essa rede também serve de autoestrada para as células de defesa patrulharem o corpo. E essa rede tem seus próprios centros de comando. Os gânglios linfáticos que a gente tem espalhados pelo corpo são como quartéis generais. É lá que as células de defesa se encontram, analisam se tem algum invasor na área e montam uma resposta. O baço também é um órgão super importante, funcionando como um grande centro de filtragem do sangue, tirando de circulação os glóbulos vermelhos velhos. E isso nos leva à grande conclusão. Não são dois sistemas separados, mas sim uma rede super integrada. O sistema cardiovascular entrega os recursos e o linfático limpa, protege e mantém o equilíbrio. É uma dança contínua, uma sinfonia de funções que garante que cada um dos trilhões de cidadãos receba exatamente o que precisa para viver e prosperar. E assim, a nossa viagem pela metrópole interior termina. Mas a gestão dela continua. Cada escolha que a gente faz, o que come, se faz exercício, se descansa, impacta diretamente a saúde dessa cidade. Então, a questão final que fica para reflexão é: o que pode ser feito hoje para cuidar melhor dessa incrível metrópole que é o nosso corpo?